Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Ortopcast. Hoje, Vitor, diz aí pra eles, um convidado especial, muito especial. Isso, pessoal. Então hoje aqui, Vitor e Giovanni da Ortopeview, a gente vai entrevistar o José Salles, especialista em cirurgia do quadril. Famoso Zé do quadril. Então vamos lá, Stefano, solta a vinheta. Vamos lá. Fala, pessoal. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar início à nossa série de subespecialidades da ortopedia e hoje a gente vai ter aqui o nosso convidado, como a gente já falou, José Salles, um especialista em quadril. Zé, cara, muito meu amigo, quero que você se apresente um pouquinho, velho. Fala quem que é você. Vamos lá então, pessoal. Valeu, Vitor. Brigadão. Obrigado a vocês todos pelo convite, ao Seja bem-vindo. Brigadão. Bom, eu sou o José. Sou de Maringá, no Paraná, fiz faculdade em Porto Alegre, na Federal de Ciências da Saúde, e depois vim aqui para São Paulo. Calma aí, faculdade ou técnico de medicina? Diz aí direito aí esse negócio. A gente fez técnico, não sabia que precisava de faculdade. Exatamente, o cara fez a faculdade de medicina. Louco. É a primeira grande dúvida do ortopedista, né? Você faz faculdade, depois larga tudo que você aprendeu para seguir sua vida e, se você quiser, tem o SESI e o Senai. São opções mais curtas, né? Técnico em marcenaria. Tem também que os pacientes sempre pensam da anestésio, né? Sim. Que dá para fazer alguma coisinha. Mas então fiz faculdade lá em Porto Alegre, depois vim para cá fazer residência, então, inicialmente na Santa Casa, mas me formei ali no Albert Einstein, em ortopedia, junto com o Vitor. Então você começou uma residência num local e depois mudou. Cara, eu comecei primeiro, eu vim para Santa Casa de São Paulo justamente porque a maioria dos meus professores lá de Porto Alegre eram da Santa Casa, ou então do HC aqui em São Paulo. E como era muito bem recomendado, acabei vindo para Santa Casa. Tive alguns probleminhas lá. Eita, vai citar esse problema melhor não, né? Deixa lá. Não, mas era por causa da crise institucional mas e do assim, SUS, né? Isso é aquilo que a gente já conversou, né? Eu larguei uma residência antes de começar a ortopedia. Desistiu. Larguei uma residência. Não aguentou. Então, assim, cara, isso do que o Zé tá falando é uma coisa importante, porque no início, cara, é assim, né? A gente é meio inexperiente, não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Ortopedia é como a gente tava brincando ainda agora, é um puta de um mundo novo, é uma coisa completamente aquém da realidade do médico, do generalista. Então, às vezes a gente encontra um terreno diferente do que a gente imagina, né? E não só isso, né? Diversos serviços você não consegue nem fazer um estágio para passar e saber e conhecer como que é a rotina do serviço. Os serviços são fechados, aqui em São Paulo tem vários deles. Mas aí como que você foi parar lá no Einstein? Cara, então, foi a história mais ou menos assim, eu peguei a crise da Santa Casa, da instituição Santa Casa, junto com a crise do SUS, então um serviço que tinha 25 residentes por ano de ortopedia, tava com uma defasagem ali muito grande, assim. Sim. Então eu peguei falta de antibiótico, peguei falta de gás no centro cirúrgico, gente acabando o maior pronto-socorro de ortopedia e traumatologia da América Latina tendo que transferir fratura exposta. Na minha Isso época. É complicado, né, cara? Esses anos que tu tá falando, na verdade, foram anos difíceis para várias instituições, Exatamente. né? E teve o baque, tipo assim, tem lugar que tá se recuperando ainda e acabou de ter outro baque gigante que foi da pandemia, né, cara? Então, barra pesada. Então, isso dificultou bastante ali, aí tive a oportunidade de vir pro Einstein, prestei a prova, eu tinha conversado com o Vitor na época, prestei a prova e acabei vindo pra cá. Né? Isso, na época ainda, eles até acabaram usando parte da minha prova, que eu tinha prestado a prova, a mesma prova que o Vitor tinha prestado, e aí, graças a Deus, os coleguinhas do Vitor desistiram. E aí surgiu essa vaga, né? Surgiu essa vaga e acabei vindo de transferência pro Einstein e acabei continuando. E aí, a especialização, né? Você decidiu pelo quadril. Como que foi essa decisão pelo quadril, assim? Você sempre, desde que entrou na residência de ortopedia, queria fazer quadril? Como que foi isso? Cara, na verdade, isso é muito engraçado. Queria atender idoso. Isso é muito engraçado, porque eu sempre cuspo pra cima e cai na testa, né? A primeira coisa que eu passei, quando eu passei na ortopedia na faculdade, eu falei, eu jamais vou fazer ortopedia. Caramba. Tava lá eu prestando ortopedia depois. Graças a Deus. E aí, depois, quando eu terminei, eu tava numa cirurgia do quadril, eu falei, eu jamais vou fazer quadril. Só que aí vai afunilando, né? Você vai tendo a vivência, vai conversando com seus chefes, exatamente. Sim. Você vai conversando com seus chefes, vai conhecendo a área, vai acompanhando mais os chefes e vai vendo o dia a dia e o que você gosta e o que você não gosta tanto. Porque na visão do médico, sempre quando você entra na residência ali, você já fala assim, agora só vou fazer o que eu quero. Não é bem ilusão, assim, né? Ilusão. Acho que até no quadril hoje você não faz só o que você quer. Mas tem mais coisa pra fazer? Tem muita coisa. Além de a área prótese, mais nobre, o que mais
que ele faz? Deve ser limpeza, né? Porque Mas prótese, uma coisa. limpeza... Eu precisei dar essa antes dele vir falar da tipóia, entendeu? Porque daqui a pouco ele solta a tipóia, eu precisei antes. Os caras estão... Deixa. Vou chegar lá. A gente veio aqui só com porrada. Cara, mas né? isso que o Zé falou é uma coisa que a gente vê muito, especificamente no nosso serviço, que é o que a gente tem em contato de fato, mas assim, a proximidade que a gente tem com os chefes acaba trazendo a gente muito para a especialidade. Cara, mesmo, eu acho né, que isso é um grande diferencial, na verdade, ali do Einstein, que você vive com diversos chefes que estão todo dia ali do seu lado, que ao contrário de grandes escolas que até você lê e tudo mais, e que ficaram famosas por causa desses chefes, e que a verdade é que o chefe não te conhece. Tá? Eles acabam sendo muito mais presentes, né? Exatamente, ali eles estão muito mais presentes e você roda com eles dentro do ambulatório, do consultório deles, então isso faz uma diferença muito grande para quando você tá junto com aquele cara que você admira e aquilo que você quer fazer para sua vida. Então, querendo ou não, isso te norteia bastante, tanto que uma das dúvidas minhas quando eu estava pensando no que eu ia fazer, se eu ia fazer quadril, se eu ia fazer joelho ou qualquer outra especialidade, foi quando eu rodei com o Dr. Reinaldo Jesus Garcia, que eu pensei muito em fazer tumor. Porque você tá... É aquilo, né? Se você tá do lado do Pelé, do Messi, do Maradona, você acha que você quer jogar futebol mesmo, entendeu? Com certeza. Então fica mais fácil, né? E aí você fez esse R4 de quadril lá no Einstein também. Como que foi a rotina, assim? Além de prótese de quadril, o que mais você fazia, assim, no dia a dia? Os caras estão na maldade. A gente chama o convidado. Eu tô vendo que eles estão na maldade. Eu juro que a gente não ensaiou Não, tinha visita na UTI também no dia seguinte. É verdade. Né? Porque prótese de quadril, visita na UTI, é o que o cara faz, né? É porque os dois são ombreiros e passaram a residência toda fazendo ali tipóia e MJ. Tipóia sob anestesia. Tipóia sob anestesia. Não, mas vamos lá. Então, aí eu resolvi fazer a cirurgia de quadril. Acabei optando por isso, tanto pelo público que você trata e com as inovações que você tem agora na cirurgia de quadril. Eu acho que eu percebi muito cedo que a cirurgia de quadril é a melhor área que tem, porque todas as áreas buscam uma cirurgia que resolva o problema do paciente. O quadril é a única que tem essa cirurgia. Cara, isso é verdade. Há controvérsia. Não, isso é verdade, não tenho o que falar. A prótese que resolve. Não é à toa que foi considerada a cirurgia do século, né? 20, Revista Lancet, hein? Então. Citações. É médica essa? Não, é a lance esportiva. Mas aí, Zé, então você fez quadril lá, essa questão da rotina. Como que é a sua rotina hoje? O que você faz? Onde você está trabalhando? Vamos lá. Faz um merchan aí do seu trabalho aí. Não, vamos lá. Como que é primeiro o R4 de quadril? Cara, o R4 de quadril você acaba rodando com diversos chefes e passa por diversas cirurgias. Apesar de vocês acharem que o quadril só tem uma cirurgia, acho que são grandes áreas ali. A gente tem as fraturas, que acho que é a principal área, e dentro da formação do ortopedista geral, eu acho que é a área que você mais vai cobrir dentro da formação do ortopedista geral, tanto que isso é uma das dúvidas que o pessoal tem, mas por que eu vou pegar um especialista em quadril para fazer minha fratura no quadril e não vou pegar um ortopedista geral? Já não é a função do ortopedista geral fazer uma fratura de fêmur? Cara, mas eu entendo muito o que tu quer dizer, velho, porque a gente, como cirurgião do ombro, tem essa questão também, né, do número proximal e tal, por que tem... Mas assim... Por que eu não faço com alguém que fez trauma? Entendeu? Mas, cara, a gente sabe que, às vezes, a abordagem é um pouco diferente, né? Aquele ajuste fino, né? A gente tem uma noção... Não que o cara do trauma não tem, lógico, óbvio. Mas, assim, a gente tem uma vivência com aquela anatomia da região muito mais íntima, né? Com certeza. E o perfil do paciente também é um perfil que tu já acompanha. Então, assim, tu entende, às vezes, aquele paciente de uma maneira... passar visita na UTI, tranquilamente. Tu entende de uma maneira mais você já fica amigo de todo mundo ali na UTI pra poder conversar com a galera. Já ajeita o negócio. Cara, mas sabe que isso é um mito, na verdade, né? Hoje, raramente... É um tabu. A ser quebrado. Já foi quebrado, entendeu? Porque assim, se você pegar fora os pacientes que são por fratura mesmo, e alguns pacientes mais idosos, ou alguns pacientes um pouquinho mais complicados, a grande maioria dos pacientes não vai para UTI, não precisa mais de uma UTI, porque a cirurgia foi se desenvolvendo bastante. Isso a gente falando... Cara, o sangramento é mínimo hoje em dia, né, Zé? O tal do Transamin ajuda muito, né? Sim, com certeza. Então, isso eu percebo também, né, cara? Hoje as vias são menores, a abordagem é menos vias invasiva. menores, materiais melhores, a gente abre menos e enxerga mais do que antigamente. Então, antigamente, né? Mas dessa vivência que a gente tem com os chefes. Então,
Quando você tem umas vias menores, você está invadindo menos o paciente, você vai desinserir menos musculatura, você tem a oportunidade de dar para esse paciente uma reabilitação muito melhor, Sim. então você não precisa levar todos os pacientes para UTI. Ao contrário do pessoal que faz tipóia, por exemplo, a gente veio evoluindo. Mas aí, enfim, a rotina do R4 é basicamente essa, cirurgia, ambulatório novamente. Cara, eu acho que húmero proximal, fratura do húmero proximal sangra mais do que a artroplastia do quadril. Dependendo. Cara, acho que eu tenho casos assim, todos que eu me lembro sangram menos. Cara, hoje em dia, então, a artroplastia do quadril é um procedimento muito avançado. Eu não me lembro do último paciente que a gente fez de artrose, por exemplo, que precisou de uma bolsa de sangue. Não me lembro. E às vezes a pessoa, o leigo, né, o paciente, ele tem uma visão diferente, né? Todo mundo, porque antigamente é aquilo que a gente estava conversando, sobre o desenvolvimento dos materiais também, das vias. Antigamente o pessoal fazia uma cirurgia de quadril, ficava deitado na cama 10, 15 dias, tudo. As próteses desgastavam, então tinha que trocar, durava 10 anos só pela questão do polietileno. E aí o pessoal ficava assustado, assim, pô, uma cirurgia gigantesca, com uma morbidade gigantesca também, para você ter um benefício razoável, assim, né? E a gente sabe que agora tá bem diferente. Então, você faz a cirurgia, não vai mais pra UTI. Tá certo, já quebrou esse tabu, então. Não vamos. E o outro tabu que eu tava falando também é a questão da internação prolongada, né? É sério isso mesmo aqui dos Estados Unidos? Tipo assim, o cara às vezes vai de alta no mesmo dia, assim? Estados Unidos, Europa. Assim, tem algumas diferenças também na questão dos países, né? Por exemplo, os protocolos de fast track, de uma recuperação rápida, muito em função do ERAS, né, que é o Enhanced Recovery After Surgery, que ele veio para você reduzir o tempo de internação para certos pacientes. Não vale para todo mundo, mas, por exemplo, você pode ter um paciente que você faz todo esse protocolo, ele aprende a fisioterapia, isso falando para prótese, né? Sim. Ele aprende a fisioterapia antes, então, ele aprende também a nutrição dele, o tempo de jejum é menor, você coloca ele para caminhar logo após o procedimento cirúrgico. O que é mágico, né? O paciente deita caminhando, levanta caminhando também. Então, o tempo de reabilitação dele é muito menor. Isso tem muito a ver também fora com os hospitais de retaguarda, né? Porque é lindo também, o brasileiro, a gente tem que contextualizar muitas coisas. Com certeza. É lindo quando a gente olha nos estudos de fora e fala assim, o paciente foi de alta em 1 dia, 2 dias, mas ele foi para um hospital de retaguarda. Ou então, também trazendo para nossa realidade, ele foi para uma casa bacana, ele foi para um lugar que muitas das vezes não é a realidade, né? Sim. A gente tudo bem, tem uma vivência... Os caras têm que subir 50 degraus do morro para poder chegar em casa. O cara mora no sobrado, tem que subir não sei o que e tal. Então essa questão da alta precoce é uma coisa assim que eu acho que também não tem que ser o foco, né, principal. Não. Eu acho que o foco tem que ser o paciente. Com certeza. Você tem que entender o conceito. Customizado, né? O tratamento tem que ser customizado, né? Você tem que entender onde que esse paciente vive, se ele vai poder caminhar depois, se ele vai ter escada ou não vai ter escada, se o assento do vaso sanitário dele é alto ou baixo, porque isso aumenta o risco de luxação do quadril, também numa prótese no pós-operatório. Se vai ter alguém que cuida dele, se vai ter alguém que vai dar comida para ele, que vai trazer comida para ele, o que ele vai fazer, qual que é o esforço que esse paciente vai ter no pós-operatório para você poder dar uma alta para ele. Hoje a gente não tem problema nenhum e dar alta no dia seguinte. Normalmente até porque a gente opera à tarde. Se fosse de manhã, talvez à noite conseguiria. Mas não tem problema nenhum. Se você tiver um ambiente favorável para isso. Agora, é muito diferente você pegar um hospital um paciente já mais complicado, já com algumas comorbidades, que não tem um apoio da família. Aí você... Não tem um cuidador. Se você der alta para ele no próximo dia, você vai estar jogando ele, levando ele a um risco. Aí não vale a pena. Não tem o porquê. Mas já que a gente tá falando um pouquinho da questão de prótese, assim, vou até confessar aqui, tá, Vitor? Eu sei. Antes de fazer ombro... Nem precisa, eu sei. Eu queria fazer quadril. Até porque o ombro é o quadril do membro superior, né? Exatamente. Cara, sabe o que é pior? Tem muita analogia, velho, de verdade. Tem muita coisa. Ó, o supra, por exemplo, é o glúteo médio. O supra é o glúteo médio, cara. Lesão, tendinite calcária. Sim, tem várias coisas que acontecem no glúteo médio que acontecem no supra, né? Então, isso que o Zé tá falando é uma analogia importante, eu acho, de verdade. Sim. Eu acho que o quadril e o ombro, eles têm são articulações irmãs, assim, né? Mas assim, Zé, perguntando para você especificamente com a questão de prótese do quadril. A gente tá falando aqui, a maioria do nosso público aqui são residentes.
tá? Como que você enxerga, assim, você como um jovem especialista de quadril, né? Você formou há poucos anos. Como que você enxerga o mercado de trabalho para você realizar uma prótese de um paciente? Porque eu, pelo menos, tenho essa visão, né? Uma prótese de quadril é, às vezes, a cirurgia da vida do paciente, né? Não é que nem um manguito que a gente faz que pô, tá, eu enxergo assim, eu, por exemplo, se meu pai precisar de uma prótese de quadril, cara, eu vou buscar, assim, um especialista mais experiente, um cara mais velho, mais veiaco, vamos dizer assim, né? E, às vezes, por exemplo, minha mãe, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia de manguito, talvez um cara mais novo não me importaria tanto. Como que você enxerga isso no seu dia a dia, na sua prática médica? Você sente isso dos pacientes? Você tem que lidar com isso? Tem essa dificuldade ou não? Você acha que isso é uma besteira? Não, cara, vamos lá. Vamos separar por partes essa pergunta, tá? Eu acho que todo médico, quando ele se forma, ele não está pronto, tá? Apesar dele estar formado e com o título na mão, tem uma coisa muito importante que vai diferenciar o médico, que é o novo profissional, do profissional que já está há muito tempo, que é a experiência. E a experiência vale muito. A gente sempre brinca até na ortopedia que vale mais você saber quando não operar do que quando operar, por exemplo. E quem define isso é basicamente a experiência. Experiência de vida do cirurgião, os casos que eles já viram dando certo ou errado. Então, isso tem que ser levado em conta pelo paciente. Como que eu vejo hoje o que acontece no mercado de trabalho? É lindo você ver os chefes operando 5, 6, 7 casos por semana e vida seguindo. Não é isso exatamente o que acontece, tá? O que acontece? O cirurgião de quadril se formou, tá? Normalmente, eles continuam acompanhando algum serviço. Por quê? Porque a gente já tem uma discussão, inclusive, dentro da sociedade, que é muito pouco tempo de treinamento. É uma área que engloba fraturas complexas, é uma área que engloba artroplastia, e dentro de artroplastia e fraturas de acetábulo, por exemplo, são... Nossa, gigante, cara. O cara pegar a mão para fazer uma fratura de acetábulo... Exatamente. Não dá pra falar que vai aprender em 6 meses. Não, justamente. E não só... Não tem nem... falando da epidemiologia, nem vai chegar uma quantidade suficiente pro cara treinar, entendeu? Não sei que, se ele fizer isso, ele vai fazer só isso. Você sabe que foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu conversei, o Rodrigo é meu chefe, Rodrigo Guimarães, e eu conversei bastante com ele que eu queria ter mais mão de fratura do acetábulo. Eu queria muito, porque o Koji no HC tem um fellow específico para isso. E falando sobre o pós, a vida pós, né? Eu falei, chefe, acho que eu vou fazer esse fellow. Todo animado, né? Ele sentou comigo e falou assim, vamos lá. Quantas fraturas de acetábulo você vê no Hospital de Miboimirim, por exemplo? Quem não sabe, o Hospital de Miboimirim é o hospital que o R4 do ZL acabou rodando lá também, né? O Hospital de Trauma. A gente roda lá no hospital. Zé, inclusive, trabalha lá também. Trabalho lá. Até hoje, graças a Deus. Legal bom. Muito legal lá, né? Não, a gente gosta. Mas assim, quantas fraturas de alta energia? Porque a gente viu um pico maior disso no início da pandemia, quando as marginais estavam livres, os motoqueiros estavam pegando bastante. Né? Mas quantas fraturas de acetábulo ou de pelve, bacia aberta, chegam aí por mês dentro do Hospital da Miboimirim? É um número que justifica você passar 6 meses da sua vida se especializando em uma coisa que você vai fazer uma a cada 3 meses? Uma a cada 2 meses? Ou tem alguém que já é graduado para isso, que pode te ensinar lá e te levar para aprender isso aí aos poucos. E também as vias são muito parecidas, né, ali para você fazer, mas precisa de algumas técnicas diferentes. Eu acho que chegar lá não é o problema, né? Eu acho que chegar lá, tu chega de qualquer jeito. O problema é a manha na hora lá, né? Reduzir, porque, cara, tem umas fraturas de acetábulo que explodem e são fragmentos pequenos, muito né? Pequeno, inclusive, os residentes... Né? Então, exatamente. Inclusive, os residentes ficam surpresos quando, então, chegou essa fratura de acetábulo, o que a gente pede? Minimico. Eu falei, mano, como assim? Como assim vai fazer um acetábulo com minimico? Ainda, né? A pessoa não tem nem ideia. Na cabeça do residente tá só assim, quadril, maior articulação do corpo. Então, caixa de grandes, mete um parafuso de 4,5 no quadril, então não é isso, né? Não é uma cirurgia, no final das contas, delicada, né? Com certeza. E eu acho que aí, outra diferença também, que você comentou da questão do paciente. Por que se fosse minha mãe, eu ia querer um cara um pouco mais experiente e tudo. Eu acho que sim, mas vai muito da confiança que tem o paciente com o médico, da conversa que tem o paciente com o médico e da confiança que ele transmite, do tanto que você consegue transmitir. A relação acho que a gente está aqui num ambiente de estudos, Sim. mas e a gente aprendeu também na residência
O Vitor sempre foi muito bom nisso também, em como você falar com o paciente. Se você conseguir transmitir o que você sabe para o paciente, ele vai ter uma confiança muito grande em você. Se você conseguir explicar para o paciente de uma maneira bem mais fácil, ele vai ter uma confiança muito grande em você. Se você conseguir colocar situações da vida dele dentro da proposta que você tem de tratamento, ele vai ter uma confiança maior em você. Então, a aderência ao tratamento que você está propondo é muito maior. E aí, talvez ele te escolha ao invés de qualquer outro colega que até talvez saiba mais que você, que tenha mais experiência que você, mas ele confia tanto em você que o resultado dele vai ser aquilo que você está falando, porque você conseguiu passar para ele, na linguagem dele, aquilo que você está pensando para ele. Então, eu acho que fica muito mais fácil você ter os seus pacientes, cativar seus pacientes e continuar com isso. Então, resumindo sobre o mercado, quando você termina a cirurgia de quadril, eu acho que assim, não é um mercado fácil, não muito é tranquilo. Plantão? Tem bastante plantão, mas eu acho que o plantão faz parte do pós ali da cirurgia, porque exatamente, porque você precisa pegar mais fratura, você precisa pegar mais mão. Cara, é o skin in the game, tu tá lá no jogo, tu tá fazendo parte, se tu tá fora desse mundo, tu acaba perdendo um pouco da mão. Não adianta o cara terminar a cirurgia de quadril e falar assim, agora eu só faço prótese, é só o que eu vou fazer na vida, vai ser prótese. Não é a realidade, não é a realidade em São Paulo, não é a realidade em Maringá, não é a realidade no Nordeste, não é a realidade em nenhum lugar do Brasil. Tá? Não vai acontecer. O cara vai ter que fazer fratura, o cara vai ter que pegar a urgência, e é o que se espera de um cirurgião de quadril. Agora, vai chegar a fratura pra mim? Chegou só pra você, no seu consultório particular, uma fratura? Muito difícil, tá? Sim. A grande maioria... Vai ser uma instituição mesmo. Né? Exatamente, vai ser como instituição. Você acha que o cara que termina quadril ali, ele vai ter que estar atrelado a alguma instituição para continuar esse treinamento que você falou prolongado, né, e conseguir ter um volume maior de... Nada impede que ele resolva tocar a vida dele e bola pra frente, mas é difícil. É um cara que vai se bater bastante aí na vida quando ele... E como que, assim, pegar um assunto delicado aqui agora, mas que é importante a gente falar para quem tá pensando em fazer sua área. Como que você caracteriza a remuneração dentro da especialidade de quadril? Cara, é uma remuneração boa? Ganha bem? É boa, mas o volume é pequeno? O que você me diz sobre isso? Cara, eu acho que o quadril ainda é uma das boas áreas para você fazer de remuneração, tá? É claro que a gente tem alguns problemas aí que tem que ser citados, tá? Uhum. SUS não paga bem, tá? É comum uma prótese no SUS pagar menos de R$400, então, pessoal, para quem atende SUS fora de plantão, que atende por ficha mesmo, por paciente, ganhar R$400 numa prótese. É desanimador, o risco né? que você tem ali dentro é muito grande. A exposição que você está tendo, né? É complicado, porque desestimula, é a famosa fuga de cérebro, né? Você desestimula, você leva o cara para o privado, tá? Não que o privado seja essas mil maravilhas, a gente sabe que existem diversas empresas aí, que existem 3 tipos, na verdade, né? Existe o SUS, existe o privado de convênios, e existe o privado completo. E esse privado de convênios, ele se bifurca também. Existem as grandes empresas que estão visando lucro, existem as empresas que estão visando o paciente também, além do lucro, né? Toda empresa visa lucro. E isso muda muito. A remuneração muda muito. Só que assim, eu acho que o quadril paga bem, tá? Não acho que é igual nos Estados Unidos, que você faz 10, 11 próteses por dia, que é basicamente uma linha de montagem. Aqui no Brasil, o que a gente faz? Qual que é a vivência do cirurgião de quadril? Aquele paciente é especial para você. Por quê? Porque normalmente o que você tem, como eu tinha falado, são 5, 7 casos por semana se você já for um nome renomado na cirurgia de quadril. Então, algumas coisas dentro do ganho de tempo ali para... eu preciso terminar 10 próteses em um dia só porque depois de amanhã tem mais 10 próteses para fazer que tem outro cara atendendo no ambulatório. Não, você vai ver esse cara, você vai estar junto com ele, você tem o tempo que for preciso ali naquela cirurgia, porque não tem outra cirurgia depois. Às vezes até tem uma, ou outra, e às vezes nem são próteses, é outras coisas. Às vezes né? não é prótese, mas é outra coisa. Então, assim, dá para viver, não paga mal, a grande maioria dos convênios não paga mal, e querendo ou não, se você for falar de grandes nomes, mas aí vale para qualquer área, né? Aí com grandes nomes a remuneração é boa. Sempre quando você se destaca em qualquer área que você fizer, sim, a remuneração vai ser boa, né? E uma coisa que eu percebo da especialidade do quadril em específico, talvez o tumor também seja um pouco assim, mas é a relação que vocês têm com outras áreas da medicina, né? Eu acho que o cirurgião do quadril, ele tem que ter uma certa intimidade com um bom infectologista, às vezes com o pessoal da intensiva, um clínico. Então, como que é essa coisa no teu dia a dia aí, cara? Como que é no quadril? Assim,
Pra gente, ortopedista em geral, na grande maioria das vezes, quem faz muito papel de clínico também é o nosso anestesista, né? O nosso anestesista, ele conversa com o paciente, ele tá junto com o paciente, segue no pré e no pós. Porém, a gente sempre está atrelado com o clínico do paciente, normalmente o cardiologista, dependendo da idade. É que tem aquela distribuição bimodal dos pacientes do quadril. Tem aquele jovem que tem um impacto, hoje que a gente já sabe que vai fazer uma artroscopia, e tem aquele mais idoso que vai fazer por artrose. Lógico que, enfim, tem artrose mais jovem e vice-versa. Exato. Mas você precisa estar alinhado. Por quê? Voltando naquela questão do, o paciente vai sempre para a UTI. Antigamente, acho que o cirurgião de quadril era o melhor amigo do cara do UTI. Um levava café pro outro e tudo mais. O ortopedista levava pro clínico, o clínico só acordava mais tarde. Mas o que acontece? Cara, você precisa estar muito próximo. E vocês precisam estar alinhados. Não dá para o paciente chegar descompensado. Então, a gente se fala, a gente telefona, a gente conversa, a gente troca exames, troca imagens, eles querem saber do nosso procedimento. Não é só a gente que está interessado neles. Eles, como os clínicos acabam seguindo muito de perto esses pacientes, então não é só nós que estamos interessados neles. Eles também estão interessados. Mas o que ele vai fazer? Qual que é a via que você vai usar? Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E eu acho que é isso que diferencia um bom profissional também. É o cara que está preocupado com todo aquele ambiente do paciente, tá? Ele não é, vai fazer uma prótese. Cara, eu já discuti caso com o clínico falou, mas por que você vai usar a cabeça de cerâmica e o poli ao invés de ser cera? O par tribológico. Então, você fala assim, cara, o cara tá antenado, ele sabe o que tá acontecendo. Então, tem que ser uma boa relação. Acho que acabou aquele negócio do ortopedista só, tem uma fratura, preciso fixar, preciso operar, there's a fracture, I need to fix it. Cara, isso eu acho que é importante, né? A gente ter acho que o ortopedista, a gente brinca que fez Senai e tal, mas é importante que a gente tenha essa parte clínica, né, cara? E isso é muito mais fácil em convênios e paciente privado. Em SUS é complicado, viu? Não, com certeza. Eu acho que isso é uma vantagem da nossa vivência e tal, que a gente tem sempre uma boa relação, uma relação próxima com o clínico do paciente, com o cardiologista, como tu falou. O anestesista é um cara parceiro da tua equipe, que tá junto, tá todo mundo remando na mesma direção. E eu acho que isso é uma coisa muito diferente do que a gente acaba vendo dentro das residências mesmo. Tem muitas residências que o ambiente é totalmente hostil. É um ambiente de concorrência, né? Exatamente. O cara tá brigado com o anestesista porque ele quer que comece a cirurgia dele. O anestesista quer fazer outra coisa. Aí chega o pessoal da cirurgia geral que quer outra coisa e tudo. E ninguém olha para o paciente. Com certeza. Ninguém está olhando para o paciente, tá cada um olhando só para a cirurgia dele. No SUS tem essa dificuldade também, por exemplo, você vai lá e faz o plantão seu, e aí faz aquela cirurgia. Né? No dia seguinte, e aí o paciente. É outro cara que passa o cara vai ficar, às vezes, 1-2 dias ali internado até se reabilitar para ter a alta, e é outro médico, então realmente tem essa dificuldade. Não tem fisioterapia, o problema não é meu. Isso é assim mesmo. Cara, inclusive pegando já o gancho dessa questão de preocupação do paciente e tudo, a gente estava falando de fratura, como que Zé, isso é uma dúvida até minha, pessoal, como que tá hoje em dia essa questão do cara com uma fratura de um fêmur proximal, é urgência ou não é urgência, tem que operar logo, como é que tá isso aí, cara? Cara, tem que operar logo, tá? A própria American Heart Association coloca que uma fratura no fêmur proximal mata mais do que um infarto com supra de ST. Então, assim, o paciente realmente morre. E a gente vê isso, né, cara? Os caras afundando. Isso, e é muito triste a gente ver isso, tá? Vários hospitais hoje estão com os protocolos para você poder operar dentro das 24, 48 primeiras horas, que são as horas de ouro. Seria o deadline ali, 48 horas. Né? É onde você começa, a coisa começa a desandar bem ali, tá? Então, o paciente chegou no seu serviço. Não é uma urgência, porque urgência você teria que resolver até 6 horas, né, na definição de urgência. Mas é uma urgência relativa, que a gente fala. Você precisa estabilizar esse paciente. Agora, não tem mais que existir, acho que não tem mais cabimento existir o cara que vai lá e passa a visita, o anestesista que passa a visita, o clínico que fala, não, mas ele precisa de um teste farmacológico de estresse. Não, ele morre daquela fratura, tá? Mas... O pessoal que tá ouvindo aí o R1 começa a ouvir assim, mas pô, o cara vai morrer de fratura do fêmur, deve sangrar muito, cara, não é pelo sangramento. Isso é até difícil, pois é, cara, isso é uma coisa que é difícil às vezes de tentar passar. Né? É a doença do imobilismo e tudo, né? Exatamente. São as complicações inerentes e é uma coisa que nos 2 primeiros anos, se não me engano, né, 50% dos pacientes vão a óbito, então assim, é uma coisa que realmente ainda mantém, né, Zé? Tem que tratar o quanto antes. Isso tem que ser uma prioridade. É que nem eu falo para os residentes, cara, chegou no plantão ali, você está numa porta, você tem que aprender a diferenciar
coisa que não é grave de coisa que é grave. Cara, chegou uma coisa, você pensa assim, isso é uma fratura, é uma luxação, isso é uma infecção, isso é um tumor, isso é uma síndrome... É só uma luxaçãozinha, né? Então, assim, fratura do fêmur proximal, chegou, cara, aquilo ali é prioridade. Manda pro chefe, discute, clínico tem que estar alinhado. Isso é uma coisa até que tem muito lugar que talvez nem tenha ainda protocolo, né? Assim, Tem muito lugar que não tem. E tem muito né, lugar bom que não tem protocolo. Né? Os pacientes às vezes ficam ali meio jogados e tudo. Passa ali, o que aquele paciente tem? Tem uma fratura no fêmur. É só isso. E quantas vezes você já não viu um clínico também falar que o paciente está chocado por causa de uma fratura no fêmur proximal? Ou então que é normal o HB dele estar em 7, 6 por causa da fratura no fêmur proximal. Mas sangra 1 litro. Sangra 1 litrinho e tal. Cara, você precisa estabilizar ele o mais rápido possível, não é só aceitar a derrota ali, ele precisa operar. E assim, Zé, a gente falou bastante aí de fratura, falamos também de prótese. Você citou aí, soltou uma palavra que pra gente do ombro é bem bacana, é artroscopia. O que você me diz aí? É o futuro da cirurgia do quadril? A gente é suspeito para falar, porque a artroscopia pra gente... Como que tem sido o treinamento disso? A gente sabe que pra gente do ombro a curva de aprendizado é longa. Eu imagino que o quadril é mais apertadinho ali, eu acho que o negócio é mais difícil ainda. O que você me diz sobre a artroscopia do quadril? Vamos lá. Falando sobre a artroscopia agora, tá? Eu acho que é um modelo de paciente totalmente diferente. Começando por aí. É um modelo de paciente que a gente não estava acostumado a ter dentro da cirurgia de quadril, que é um modelo que se assemelha muito mais ao paciente da coluna, tá? São pacientes que têm várias queixas. Por quê? Por causa de um bloqueio mecânico. Você acaba bloqueando o mecânico uma articulação, você sobrecarrega a articulação adjacente. Então, sofre coluna, sofre joelho, tudo mais. Começa por esse ponto. Segundo ponto, na hora que você tem esse paciente, que é um paciente que ele está com um problema no quadril, ele é um paciente jovem e você indica uma artroscopia, vem aquela, eu sei fazer artroscopia, tá? Eu já vi, inclusive, muitos especialistas de quadril, assim, importantes, experientes, chamando um colega de ombro para poder, às vezes, ajudar num procedimento ali de artroscopia. Não, e tem colegas que não querem fazer. Tem colegas que não querem fazer a artroscopia porque a prótese dá um resultado tão bom para ele e a curva de aprendizado é tão longa para você fazer uma artroscopia de quadril que não vale a pena. Entendi. Fora as complicações que você tem ali. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que é em torno de 500 artroscopias de quadril você tem que fazer para você dizer que você está treinado. 500. Tá. E tem tanto paciente assim para fazer? Pois é, você vê gente com muitos anos de estrada. O Richard Canella, por exemplo, lá em Florianópolis, que eu acabei visitando ele. Tá fazendo desde 97, 98, se não me engano. Tem 3.000 casos, tá? Então, assim, um cara já super treinado. 25 anos? 25 ou anos. mais até. Se for dividir aí, ó, cara. Demora mais ou menos uns 5 anos o cara começando a fazer e fazendo bem para ele ter esse volume todo. E a gente sabe que logo depois, quando você vai ficando mais experiente, você vai tendo mais casos. Então, a curva de aprendizado é ainda maior. O cara vai levar 5 a 10 anos para ele aprender a fazer bem uma artroscopia de quadril. É claro que existem casos e casos. Existem complicações e complicações inerentes dentro desse procedimento. Você até comparou a artroscopia do quadril aí, falando em artroscopia, com a artroscopia do ombro, tá? Tem diferença, né? O ombro você não precisa tracionar, você não precisa de um pirulito no meio das pernas do paciente que causa lesão, causa necrose de grandes lábios, causa neuropraxia ali naquela região. Então tem diferença. E o espaço é realmente muito apertado. Vocês usam até a ótica de 70. Isso que eu ia falar. Tem muita força envolvida, né? A gente tem que usar uma ótica que olha 70 graus para baixo. Você está olhando para baixo, na verdade, quando você entra dentro do quadril. Para você se acostumar com aquilo é muito difícil. Tá? Então, é muito complicado e várias vezes você vê residentes que já estavam treinados em outro serviço, que já sabem fazer artroscopia, já sabem o básico da artroscopia de joelho, de ombro, que é um pouquinho mais tranquilo ali, que você tem espaço para se mover, ele entra na artroscopia do quadril e parece aquela começo do maluco no pedaço olhando para cima, sabe? Tipo, maravilhado com tudo, porque não dá para saber, o cara não consegue entender o que é cada uma. E até pra gente experiente, às vezes é difícil. Então, a artroscopia, eu não posso te dizer que é o futuro do quadril, porque a gente tem uma cirurgia que é muito boa, que é a prótese, que resolve, que mais de 90% de bons resultados, que é uma cirurgia incrível. Eu acho que ela é alguma coisa que vai estar concomitante. A artroscopia é uma coisa que vem para um outro tipo de paciente. Ela vem para somar. Para um paciente diferente, ou para um paciente jovem ou esportista, que quer fazer as coisas. Guga que eu diga, né? Sim. É que assim, tu pensa, por exemplo, o paciente, até ele chegar numa prótese, o que ele não sofreu, né?
E às vezes a gente não pensa nisso. Tem muito trabalho, muita coisa assim na ortopedia, eu acho até que em outras áreas, que tu vai lá ler um trabalho. É melhor operar ou não operar uma fratura do rádio distal, por exemplo. Pô, daqui 10 anos o resultado é semelhante. Mas e o que o cara se ferrou nesses 10 anos, entendeu? Às vezes isso... Não, eu tô defendendo... e tirar tipóia. Não, eu tô defendendo no sentido de que às vezes a gente tem que... Porra, é um caminho difícil, mas é para isso que a gente tá aqui, né? Então, tipo, a gente tem que aprender, porque às vezes é um paciente que sofreria, é um paciente que às vezes vai chegar numa prótese do quadril com dor crônica, aí é um cara que teu resultado já não vai ser bom, vai ser um resultado subótimo, enfim, são patologias diferentes. Não ouviram pela questão da qualidade das próteses de quadril? Não, aguenta até onde der. Então, aí depois o resultado é igual. Aguenta até onde der. Não dá. Não dá. O paciente não precisa viver com dor. Com certeza. Tá? Só que esse paciente agora, da artroscopia de quadril é realmente um paciente diferente. E é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar. E acho que isso é uma coisa que os chefes grandes estão aprendendo junto com a gente que é mais novo. Tá? Porque é um paciente com demandas diferentes, com queixas diferentes. A gente estava acostumado com aquele paciente que você opera, fica bom. O paciente está ótimo, operou, fez a prótese, te ama o resto da vida. Esse paciente da artroscopia não, cara. Ele é um paciente completamente diferente. Às vezes você opera... As expectativas lá em cima. Exatamente. E qual que é a grande pergunta que eles fazem? Eu vou operar, então eu não vou ter artrose? Ou eu vou ter artrose? E a gente não sabe responder isso na literatura ainda. Sim. E como é que você fala para um paciente? Eu vou te operar, eu acho que você vai ficar bom. Mas pode não ficar. Pode não ficar. Eu posso tirar a sua dor. É a mesma coisa do problema do joelho, né? O pessoal do LCA, que opera LCA, reduz a chance de artrose? Já tá... Cara, mas sabe que isso que tu tá falando, Zé, eu acho que é uma coisa que é importante, porque foi aquilo que o Giovanni te perguntou antes da concorrência com um cara que é mais experiente. Eu acho que hoje, isso tudo que tu tá falando é uma coisa que eu vejo mais presente nos profissionais mais jovens. A gente tem essa visão, assim, não que os profissionais bons, mais antigos, não tenham, mas isso é uma coisa um pouco mais recente, assim, de decisão compartilhada, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Isso conquista o paciente. Sim. Poxa, olha, o que você tem é isso. Aqui tá teu exame, tu faz um bom exame físico. A gente tem uma tendência a dar um valor maior, deveríamos ter uma tendência maior de dar um valor realmente maior para o exame físico, uma boa história, aquela proximidade com o paciente, e aí você envolve ele, explica, e aqui, ó, a gente tem isso. Essas são as cartas na mesa, entendeu? Isso, às vezes, as pessoas que são um pouco mais antigas, são um pouco mais... eu tive muito paciente que falou assim, entendeu? Que a gente acaba conquistando o paciente realmente porque você está lá explicando, fala, poxa, eu entendi, agora eu tô entendendo, não, vamos fazer isso, entendo que tem complicação. E a gente pegou uma transição da medicina como um todo, né? Quantos pacientes você já atendeu que falaram, nunca ninguém encostou a mão em mim. Cara, uma vez faz eu atendi... 10 anos que o paciente... Eu não sei se eu te contei essa história, lembra? Acho que o Giovanni já contei. O paciente chegou comigo, examinei e tal, então, você tem isso e tal, vai ter que operar. Ele chorou, aí falou, doutor, o senhor foi o único médico que me viu que fez o exame do toque. Aí eu falei, nossa, exame do toque? Mas eu não entendi. Doutor, o senhor foi o único cara que me tocou. Aí eu fiquei assim, cara... Será que... Cara, e o cara já tava rodado. Você ouve isso aí, o pessoal falando isso aí, você não acredita, você sente um baque, porque a gente é treinado para encostar no paciente, né? Na amnésia, exame físico é 80%, 90% de tudo que você vai fazer com o paciente. Cara, inclusive é lindo isso da medicina, cara. A ortopedia é uma especialidade médica que eu acho que mais depende do tete a tete, da história bem tirada, cara, a gente às vezes, isso eu falo para os meninos que rodam, os internos que rodam com a gente, tudo, falo, ortopedia é pura medicina, é história, exame físico, é ter um olho treinado, às vezes, da marcha do paciente, do jeito que ele entra, de longe você sabe o que ele tem. Tu já tem uma ideia do que ele tem, então assim, é pura medicina, cara, é pegar, examinar e tudo. E quantas vezes você já atendeu o paciente assim, ó, doutor, o que eu tenho? Aí você vai lá, faz exame físico, conversa, tudo, aí você fala o que ele tem. Mas não vai pedir nenhum exame? Sim. Tudo bem. Difícil, né? Aí você tenta contornar, tem alguns que são muito resistentes, né? E tem uma outra questão também, não é só o paciente que é resistente, tem a questão legal, né? Você não consegue liberar uma cirurgia com base no seu exame físico, hoje em dia tem você isso, precisa do exame. Exatamente. Então aí você pede o exame e tá lá exatamente escrito o que você falou, né? Tá tudo escritinho ali e ele fala, você é mágico. Isso é legal, né? Eu acho que isso cara, responde um pouco da pergunta do Giovanni. Né? Isso é uma coisa que a gente tem uma atenção hoje em dia muito grande,
Porque é o que vai diferenciar, né? Com Isso vai te diferenciar, isso independente da tua idade, da tua experiência, essa proximidade, essa relação médico-paciente, essa importância, dar essa importância para o paciente, para a história dele, é uma coisa E que... começa aí, todo mundo hoje tem muito medo, que é a questão de processo médico, né? E o pessoal fala assim, Quadril tem muito processo? Quadril tem muito processo. Tem muito processo. E dentro Qual do que é quadril... a principal causa, Zé? A principal causa de processo nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem os dados, mas nos Estados Unidos é a anisometria. A anisometria na dos artroplastia. membros, né? Exatamente, alongamento ou encurtamento do membro, tá? E, cara, vou dar um exemplo clássico, tá? Operamos o paciente que ele tem anemia falciforme, tá? E o quadril dele varo, bilateral. A gente não vai deixar o quadril dele varo, então ele vai ter que operar o outro lado. Já tava com a necrose dos dois lados, tudo. E conversamos bastante com ele, cara, desregulou a marcha dele inteira. Alongamos 2 centímetros o membro dele. Eu falei, calma que do outro lado você vai ficar super bom, na hora que a gente alongar também. E acabou que evoluiu super bem, alongou. Ficou 4 meses angustiado lá, achou que ia ficar completamente... né? Manquetolo. O glúteo médio que não dava conta de nada. Assim, 2 centímetros parece ser muito pouca coisa. Mas faz né? diferença. Mas faz uma diferença e realmente desregula a biomecânica do cara altera inteira, né? Pra uma que ele não estava acostumado. Dor de coluna, dor de joelho. E ele estava muito angustiado, então faz diferença. E o que acontece? Se você não avisa pro seu paciente que você vai alongar o membro e que depois você vai precisar fazer uma outra cirurgia para corrigir o que você fez na primeira, que ele estava corrigindo o seu primeiro, acabou a relação. Não tem o que você fazer. E ele tem que entender. Não é só você avisar para ele. Né? Ele tem que topar e ele tem que entender o porquê. Porque se ele não entender, acabou. Cara, inclusive isso é uma coisa que às vezes a gente tem que até se atentar para contraindicar uma cirurgia, né? O Zé tá fazendo propaganda aqui da nossa canequinha, pessoal. Dá um zoom ali, ó, na nossa... Olha aí, ó. E aí, isso é uma coisa até que eu acho que pode ser um quesito de contraindicação de algumas cirurgias, né? Isso a gente tem que ficar ligado. E ainda mais no quadril, essa questão toda legal aí, tem que ficar ligado. Se você sente que o paciente não tá contigo, não tá topando, falou, você tem um direito, né? Às vezes o médico não tem essa noção, você tem um direito. Tem todo o direito de não querer operar. Desculpa, olha, eu me recuso, eu tenho o direito de não querer fazer o seu tratamento, porque o paciente desde não que você compreende. garanta. Então, por exemplo, se tu tá num serviço que tem um convênio, uma coisa assim, alguém tem que cuidar do paciente. Alguém vai cuidar do paciente. Mas você tem o direito de não topar. Então, você pega um caso desse, fica ligado. Então, quem vai fazer quadril aí, já fica esperto com esse tipo de situação, porque é perigoso. Cara, quantos pacientes não entendem que eles vão fazer uma prótese? O que é uma prótese? O que é uma prótese, né, cara? É complexo. E a preocupação maior é, e se eu for no banco? Eu vou conseguir. Vai apitar? Essa é a no principal. aeroporto. Cara, não entende. Ele não consegue entender o tanto, a reabilitação, os processos de reabilitação. Isso aí tem que ser muito bem conversado, porque senão você vai ter problema. Vai ter problema mesmo. E assim, Zé, durante a nossa conversa aqui, você falou de muitas coisas que são importantes para um especialista de quadril, né? Essa questão do paciente, essa questão de segmento, né? Entender o paciente como um todo. Mas diz assim, para os nossos residentes aí que estão assistindo, né? Que estão aí pensando em fazer o quadril, o que você enxerga, assim, como habilidades que são necessárias para o cara que quer fazer quadril? O que o cara precisa ter? Ele precisa ser forte? Cara, não. Tem que saber bater bem martelo. O que o cara tem que fazer, velho? Não é força, é jeito, né? É jeito de fazer força. Não, vamos lá. O cara que quer fazer quadril, o que ele precisa ter? Cara, ele tem que ser um cara interessado. Ele tem que gostar de biomecânica. O cara que não entende biomecânica, ele não sabe fazer quadril, tá? Ele pode ser um ótimo colocador de prótese, mas ele não vai ser um bom ortopedista e cirurgião de quadril, tá? Por quê? Se ele não entende a biomecânica, o cara que não entende a biomecânica, ele vai colocar a prótese mais lateralizada ali no acetábulo, ele vai trazer o centro de rotação para fora, ele vai deixar o centro de rotação um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, ele não vai corrigir offset. E tudo isso que a gente está falando envolve na qualidade de vida do paciente. E quantas vezes você já não viu o cara mostrando o caso em congresso e falando, aqui ó, tá ótimo, olha o paciente. E você olha o vídeo do paciente, o cara mostrando em congresso isso aí, o paciente claudicando. Sim. Aí você olha aquilo e fala assim, é o vídeo pré que ele tá mostrando? O que tá acontecendo? Porque assim, o cara não entendeu nada. Ele acha que assim, ele colocou a prótese, que o raio-x tá bom, entre aspas, porque ele não sabe o que é ter um raio-x bom. Então, ele vai lá e te mostra como uma grande coisa que ele fez. E não é uma verdade. Então, eu acho que o cara que quer fazer quadril, ele tem que gostar de biomecânica.
ele tem que gostar de cirurgia grande, tá? O cara que vai fazer quadril, ele precisa gostar de cirurgia grande, porque invariavelmente vão acontecer problemas, tá? Revisão prótese, né, cara? Eu acho que... A gente já tá jogando as revisões cada vez mais para longe, mas querendo ou não, elas vão chegar uma hora. A população tá vivendo mais, tá todo mundo vivendo mais, o número de próteses subindo. Né? Prótese que complica, tá? Complica menos de 1%, mas complica. Mais hora, menos hora, de acordo com o volume que você está operando, você vai pegar uma complicação dessa. Amigo, quando a complicação pode ser 1%, mas quando ela acontece é 100% da sua vida. Exatamente. Quando é uma contigo, é 100% da sua vida. Acabou. Então, assim, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que tem potencial de sangramento e letalidade muito grande. Então, o cara tem que gostar, ele tem que estar antenado e saber que vão ter cirurgias que não vai ser igual uma cirurgia de mão, por exemplo, que 20 minutos acabou, 30 minutos acabou. Tem cirurgia que você entra preparado para ficar 6, 7 horas em cima do paciente, tá? Então, você já tem que ter uma noção completa disso. Não dá para pensar assim, toda cirurgia que eu for fazer vai ser uma prótese de 1h30. Não vai ser isso. Ele tem que saber que a curva, se ele quiser artroscopia, e aí tem um parêntese, porque o cara que quer fazer quadril, normalmente ele não sabe o que é artroscopia, porque a maioria dos serviços não tem. E o que a gente já viu também como preceptor ali na R4 de cirurgia do quadril, o cara começa falando que quer fazer artroscopia e ele desiste de artroscopia. Não, entra em 1 a 2 porque ele percebe desiste, que é... Né? Exatamente, parece porque ele percebe que é muito trabalho. E, cara, o cara só quer continuar naquilo se ele começar a ver um bom resultado. Só que, às vezes, o resultado da artroscopia não vem na hora, porque o dano é tão longo que ele não vem imediatamente. Sim. Vocês têm até uns resultados melhores que os nossos, mas o resultado da artroscopia, às vezes, demora 4, 6 meses para ser o resultado definitivo, com a cicatrização do lábio e tudo mais. Então, ele quer ter um resultado mais imediato, porque, ele cresceu vendo prótese. Sim. Então, assim, eu acho que o cara não pode ser muito afoito também, tá? Como você tá perto de grandes vasos ali, você tá perto de muita coisa, se você for afoito, se você quiser reduzir aquilo na força... tem um tal de nervo ciático que passa ali. Cara, eu vou te falar que o ciático eu tenho menos medo do que as artérias que passam ali. Porque o ciático não leva ninguém para debaixo da terra. Agora, tem umas cobras que passam ali dentro que eu vou te falar. Acho que a anatomia é outra coisa... Por duas coisas, importantíssima, né, cara? A anatomia da pelve... Era a última coisa que eu ia falar. Tu ia comentar, né? O cara precisa gostar de anatomia, tá? Ele não precisa ser o gênio da anatomia, ele não precisa ser aquele cara que decora a origem, inserção, cada raminho, o que está acontecendo. Mas ele precisa ter uma noção espacial e tridimensional muito boa. Principalmente acetábulo, essas Exatamente. Coisas, né? Porque assim, e aí vem aquilo que vale muito a pena você ter uma pelve do lado quando você está operando no acetábulo, porque é complicado. Você tem que ter uma noção, você tem que saber a direção das fibras, e faz muita diferença isso tudo. Além de você gostar, aí eu acho que é o outro ponto importante que vale a pena o cara pensar o que ele vai fazer, já que ele quer fazer quadril, é onde ele vai fazer. Ele vai querer fazer um serviço que tem ótimos chefes, mas que não vão ensinar ele, não vão estar junto com ele, não vão dar os macetes do dia a dia com ele, ou ele vai querer fazer um serviço que talvez ele opere um pouquinho menos, mas quando ele for operar, tem um preceptor do lado dele, o cara que vai falar, corta aqui, protege isso aqui porque é assim, abre aqui, se você fizer isso aqui é melhor, se você coagular todo o sangue aqui, eu lembro uma frase que o Rodrigo fala, que a primeira vez que eu esqueci ela, nunca mais... Primeira vez que eu lembrei. Primeira vez que eu esqueci ela, nunca mais lembrei. Qual que é mesmo? Não. Primeira vez que eu ouvi ela, eu nunca mais esqueci. E ele fala, cara, cirurgia de ortopedia não tem segredo, tá? Tudo que for tecido mole, você consegue controlar o sangramento. Na hora que você chega no osso, o osso sangra e você não controla mais, tá? Não tem como controlar, a não ser com cera, né? A cera faz parar, mas tudo que for ósseo, você não controla. Então, se você não quer que seu paciente sangre, você tem que controlar os tecidos moles dele. Então, para você controlar os tecidos moles, você tem que saber anatomia. Não tem jeito. Aquela frase, né? Ortopedia, anatomia e um pouco de bom senso. Exatamente. Então, sempre voltando para esse ponto. E Zé, para finalizar esse podcast bacana que a gente teve, tenho certeza que o pessoal pegou bastante coisa aí da sua especialidade. Deixa aí umas dicas para os nossos residentes que estão assistindo. Como que eles têm que fazer agora nessa preparação final? O que é importante deles, já antes de começar o R4, já irem, vamos dizer assim, se dedicando, se esforçando? O que eles precisam buscar ver na residência para poder chegar aí com uma bagagem bacana? Eles têm que se preocupar primeiro com a prova de título de quadril, que parece que é pegada. É pegada, né, Zé? Prova de título de quadril é pegada, cara. É difícil. Mas tem que ser difícil, cara. Você já pensou nisso? Eu acho, inclusive, que a prova da SBOT mesmo,
é uma prova que é, como a Patrícia Fuchs falou na nossa prova, é uma prova de suficiência, não de proficiência. É aquilo que a gente sempre fala, exatamente. Tá? Tem que ser difícil. Você tá se tornando um especialista, você não tá se tornando qualquer pessoa. Então ela tem que ser difícil. Senão o cara vai no Zequinha da esquina e não no Zé do quadril, entendeu? Ó o cara. Propaganda. Não, mas... Ô, Stefan, aproveita aí, ó, coloca aí o site aí do nosso amigo aí, do Zé Salles. É que essas provas, elas têm que ser difíceis. Mas a dica que eu dou, cara, e é uma dica que eu acho que, assim, o residente, ele não consegue entender. Eu acho que o Vitor vai concordar comigo. E é muito difícil entender logo do começo e por isso que você tem que colar nas pessoas que te levam pra frente, assim. O que são essas pessoas? Cara, você tem que mais ver do que você tem que operar. Você tem que mais assistir a aula do que você tem que querer ensinar as coisas pra alguém sem saber o que você tá fazendo. Então você tem que ver. Na hora que o negócio tá exaustivo e você já estudou e você sabe o que você tá fazendo, aí você vai lá e faz. Aí, o que vai acontecer? Você vai se bater. Porque você vai chegar, assim, todo pomposo, todo meninão, assim. Vai chegar e vai falar, nossa, eu sei tudo. Então aquele negócio de viu uma, faz a segunda, ensina a terceira, não existe. Né? Isso não existe. Isso é um crime. Viu fazer, né? Viu fazer, como diria o menino. Tá louco. Não, de verdade, isso aí é um crime. Isso vem das escolas de antigamente e tudo mais. Mas, cara, quanto mais você vê alguém que tá sabendo o que tá fazendo aquilo ali, quando você for fazer, fica muito mais fácil. O caminho tá aberto. O cara sabe o caminho das pedras. Né? Aquela história do, quando eu cheguei era tudo mato, era tudo muito melhor. Não era, cara. A gente já tá pegando o caminho todo pavimentado. Aproveita isso. Vê o que o cara que tá sabendo fazer tá podendo te ensinar. E um cara que sabe te ensinar, ele te leva muito pra frente. E acho que isso não é só na ortopedia, isso aí é em tudo vida, quanto é área. Na vida. Porque se o cara tá te ensinando, ele tá te passando. E cara, na ortopedia a gente passa as coisas de graça, né? Um pro outro. Assim, ó, de amigo. Tá ali, ó, reduz assim, faz aquilo, faz assado. Muitas vezes o residente, ele olha e ele quer ficar bravo com o R+ dele porque ele tá sendo cobrado. O cara não entendeu isso aí ainda. Tá? Lógico que existem cobranças necessárias, exageradas e tudo mais, mas o cara que consegue entender isso aí, eu acho que é uma das coisas que o cara que faz quadril mais tem que internalizar, porque quadril é uma cirurgia difícil, e se é difícil, quanto mais ele vê, é melhor do que aquele cara que tá assim, pensando, cara, eu quero fazer quadril, mas agora eu vou fazer um R4 e eu quero fazer 50 próteses no R4, é isso que eu quero fazer, tal. Tem que ter humildade, né, cara? A gente tem que ter humildade. Baixa a bola. Exatamente. É melhor você fazer 20 próteses no seu R4. Bem feitas. Bem orientadas. Sabendo o que você vai fazer. Sabendo que se você cortar em tal lugar vai ser errado. Sabendo que se você fizer outra via vai ser errado. Sabendo que a escolha do paciente é importante. Sabendo o que escolher, o que você vai falar pro teu paciente. Sabendo o que você vai desenhar. Cara, desenhe pro seu paciente também. Já desenhou para você? Já eu mostro no... É que eu sou um cara um pouco mais tecnológico. Eu mostro aqui no tablet. Cara, mas o paciente adora isso porque você volta naquilo de você entrar no mundo dele. E na hora que você vê as pessoas fazendo isso e que você aprende tanto com aquilo, você fala, cara, é isso. Então, depois que você já passou por aquilo, é muito fácil olhar para trás e falar, cara, como que a pessoa tem que olhar e fazer essas coisas? Mas quando você tá fazendo aquilo lá, é muito difícil. Então, acho que a grande dica que fica para os residentes é observa mais. Vê mais. O cara que tá em cima ali, ele quer te ensinar muitas vezes. Lógico que existem exceções novamente, mas o cara que tá mais pra frente de você, ele pode te trazer muito mais do que você tá achando. E se ele não quiser te passar, arranca dele. Você tá na cirurgia, pergunta, questiona, vai lá e fala. Mas a minha residência é ruim, não tem aula, não vou passar na SBOT por causa disso. Né? Estuda. Faz tua parte. Vai atrás, cara. Faz um top review. Acompanha a top review. Exatamente, cara. Mas estuda, vai atrás por conta. Também ninguém dá nada só de mão beijada para as pessoas. Cara, você tem que fazer por merecer, cara. Tem muita gente, inclusive, tem muita gente que tá com o ouro na mão, mas ele só entrega para quem ele acha que merece. Exatamente. Então, às vezes, o cara tá lá na dele, papapá, não foi atrás, não perguntou, e fala pra esse cara, não vou ensinar. Não vou. Esse cara não me motiva, entendeu? Quando tu tá lá, às vezes, instigando, perguntando, indo atrás, o cara vê que tu tá... Questiona as condutas. É isso, cara. E não é questionar assim, tá fazendo isso aí errado. Não. Mas por que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Eu li que de tal maneira é melhor. Eu pensei que de tal maneira... E se você fizesse assim? Questiona. A pessoa te respeita mais. Normalmente, quando... E a dica é essa, né? E quando o cara sabe o que ele tá falando, quando ele sabe o que ele tá fazendo, ele não fica bravo em responder. Quando o cara sabe o porquê que ele tá fazendo a coisa, ele não vai ser aquele cara que, vai fazer suas coisas e tal. Ele vai falar, não, cara, eu tô fazendo isso por causa disso. E por que você pensou isso? Diferente. Então, cara,
A dica para os residentes é essa. Questione, pergunte. A gente fez uma residência que, graças a Deus, dava muito tempo para estudar. Acho que até às vezes a carga horária de fazer tera aula, tanta coisa, é mais pesado para estudar do que propriamente de trabalho. Porque é pancada também. Às vezes é muito melhor ir lá para um plantão, entender umas fichas, não pensar nada, do que torrar a cabeça horas lendo. A gente foi treinado para isso. Só que tinha uma hora que a gente olhava para o céu e falava, meu Deus, eu não aguento mais ler livro e estudar e fazer as coisas. E eu acho que, basicamente, vai ser isso que vai tornar o cara diferente. Agora, pro cara, assim, ó, modéstia à parte, vou ter que dizer, né? Se o cara quiser fazer quadril mesmo, é porque você se forma médico, depois você vira ortopedista, você já é uma raça superior. Começou. Aí depois, se o cara quiser fazer quadril, ele vai ter que passar por um crivo, entendeu? Porque aí o cara é muito diferenciado, né? A gente tem que ver se aceita ele e tudo mais. Por isso que a prova é difícil, entendeu? Por isso que a prova de quadril é complicada. Mas vale bem a pena, então é isso, gente. Ó, esse é o nosso Zé do Quadril, tá? Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Com certeza vão ter outras oportunidades, tá? Para você vir falar aqui com a gente, falar com os nossos residentes também. Foi muito, assim, eu aprendi um monte de coisa aí que eu não sabia. Também, total. Cara, e agora, esse momento, Zé, fala um pouquinho aí só das tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Só agradecer o convite por ter participado aqui, esse projeto de vocês está lindo, maravilhoso mesmo, parabéns a todos vocês aí pelo projeto, que vocês sigam aí, sejam muito grandes, eu vou poder falar que eu tenho amigos famosos. Boa. Pessoal, minhas redes sociais, então, me siga no Instagram, @Dr. José Salles JR, tá bem? Que meu site também, drjosalesjunior.com.br, tanto no Instagram quanto no site mesmo, vai estar aqui embaixo, ó, na descrição. Coloca aí, Stefano, pra gente, tá certo? E é isso aí, galera. Parabéns a todos vocês mesmo. É isso aí. Ó, a gente aguarda você no próximo episódio, tá bom? Como o Vitor falou pra vocês lá no início, a gente vai falar sobre várias especialidades, sobre a rotina do R4 de várias especialidades. A gente começou com o quadril. Aguarde que tem muita coisa aí, né, Vitor? Isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Tem só mais uma coisinha. O quê? Rotina do R4 do quadril. O cara que quer fazer quadril, ele tem que aceitar que ele vai voltar a ser R1. Isso é uma grande verdade que às vezes a pessoa demora para entender. Ele quer repassar todas as funções, as coisas que tem para fazer, e ele não entende que dentro do R4 a função é dele. Tá? A função do R4 é treinar um novo cirurgião especialista. Então ele tem que entender que ele tem que assumir as coisas. Não é passar igual ele era R3, passava para R-. Com certeza, não, isso daí, mas isso é importante, cara, isso para todos os R4. Eu acho que cada fase da vida tem responsabilidade diferente. Responsabilidade diferente, entendeu? Então, eu acho que no R4, isso que tu tá falando é importante. Tem muito R4 que a gente vê por aí, que às vezes acha que virou o chefe dos residentes. E aí ele Ou o chefe dos chefes, inclusive. Exatamente. Então, assim, com certeza, eu acho que isso daí o cara tem que levar a sério e tem que pegar essa responsabilidade para engrossar o couro. Então, isso faz parte, né? Com certeza. Mas, acho que é isso então, né, Zé? É isso aí. Boa, muito obrigado. Galera. Sigam a gente nas nossas redes sociais, lá a gente vai lançar trechos e tal. E, ó, onde vocês podem ver em primeira mão esse podcast aqui e outras informações extremamente importantes e exclusivas que a gente traz é no Ortop Team. Link também na descrição, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.